Olá, tudo bem, pessoal? Estamos a um novo episódio do Rap Talks e hoje com um convidado super especial que é o Bruno Real. O Bruno Real trabalha com a construção de produtos digitais, marketing de conteúdo, muito marketing, e a gente vai bater um bate-papo um pouquinho em torno disso hoje aqui com vocês. Então, bem-vindo, Bruno. Obrigada de aceitar o convite. Obrigado, Ju, pelo convite. Espero que a gente possa somar aqui um pouco, falar um pouco da minha experiência, a gente comentar um pouco do que está acontecendo no mundo hoje, não só do marketing, mas da construção de produtos digitais, enfim, para a gente bater um papo aqui. Verdade, que o mundo está cada vez mais tecnológico, né? Tecnológico e conectado. Sim. E nesse universo, quem é o Bruno? Conta um pouquinho pra gente. Que pergunta difícil, né? Quem é o Bruno? O Bruno é um profissional falando lá do profissional de quase 20 anos, de experiência no mercado da comunicação digital, Então, a gente brinca que a gente viu o Orkut nascer e morrer, para dar um pouco de parâmetro de quanto tempo que a gente atua dentro dessa esfera, Mas o Bruno, ele trabalha há 20 anos com marketing digital, comunicação digital, sempre com escopo dentro dessa área. Eu vim para Curitiba para estudar, então sou formado na Universidade Federal do Paraná, em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda. E eu falo que eu sou formado na Federal e formado numa agência aqui de Curitiba chamada Opus Múltipla, Então eu fiquei 4 anos na Opus, 4 anos na Federal. Depois eu saí dessa agência, fui para o grupo JWT, a agência digital deles na época, que era a RMG Connect. Então, experiência de agência aí de mais ou menos uns 7, 8 anos, uns 7 anos, e com escopo digital, e depois chegou um momento que eu cansei de agência. Eu falei, deixa eu dar uma olhada em fazer outros voos, percorrer outros planos, e acabei entrando no Boticário, na marca Boticário. Lá dentro eu entrei num projeto de e-commerce, e também vi a construção do Boticário se tornando um grupo, com submarcas, enfim, com marcas irmãs, Eudora, quem disse no início, enfim, a gente se envolveu em algum desses projetos, mas o meu foco maior no Boticário era o projeto de e-commerce, E no projeto de e-commerce, Ju, a gente começou a falar aqui um pouco de questões da tecnologia, foi no Boticário que eu de fato consegui fazer esse cruzamento entre a trinca mágica, que eu falo aqui, que é a trinca que a gente não consegue escapar. Na verdade, a gente não é nada novo, A gente inventa novos nomes hoje em dia, mas que sempre ficou nesse contexto nosso, que é trabalhar comunicação, negócio e tecnologia. Eu não vejo hoje nenhuma das ações, nenhum dos produtos, enfim, nenhum dos processos que a gente desenvolve hoje que pense que não pense nessas 3 instâncias, comunicação, negócio e tecnologia. Então, foi lá no Boticário que, dentro desse projeto que eu me desenvolvi no e-commerce, ficou bastante claro para a minha carreira esse processo. Saindo do Boticário, assumi a gerência de um outro e-commerce, o canal digital da Pra Correr, que é uma loja de artigos esportivos com foco em corrida, esporte e corrida. Ali eu fiquei 1 ano e nesse tempo eu já comecei a dar aula. Então, nós dois somos professores aqui, A gente não escapa da docência. Verdade, a gente se conheceu na Unicuritiba, Curitiba, a gente, então eu tive uma história de 9 anos ali, no Unicuritiba, e durante esse tempo eu saí da Pra Correr, que foi meu último emprego antes do Unicuritiba, e abri a minha consultoria, minha urgência, eu chamo de urgência. Então, nos últimos 9 anos, eu trabalhei uma espécie de um modelo plug and play, Então, trabalhando muito por projetos, então montando as equipes de acordo com cada um dos escopos, com cada uma das dificuldades, enfim, dos projetos que a gente absorvia. E durante esses 9 anos, então, eu tive essa oportunidade, de desenvolver projetos dentro do escopo de comunicação digital, principalmente, para grandes clientes, mas a grande maioria também pequeno e médio segmento. Então, trabalhei com Renault, trabalhei com Frimeza, com Condor, com alguns clientes grandes aí, mas também com clientes menores, que eu acredito que é onde a gente faz bastante diferença, Joana? A gente trabalha muito próximo, muito perto da dor, de fato, que a comunicação, o negócio, a tecnologia, nessa conversa consegue auxiliar, na atração, no crescimento dessas marcas, E aí, agora, de 1 ano para cá, 2 anos para cá,
eu comecei a olhar outras oportunidades, né, principalmente para me desenvolver na parte mais de projetos, né, então eu tinha essa vontade de me envolver em metodologias ágeis, em uma estrutura mais ágil, né, e trabalhar diretamente dentro de um universo mais de startups ou de empresas que estão em desenvolvimento, e participei do projeto do Banco Bari, que é uma fintech aqui em Curitiba, então fiquei 1 ano nesse projeto, né, e ali eu me desenvolvi dentro desse processo de trabalhar squad, né, de a gente trabalhar com processos de construção de produto digital, de começo, meio e fim, né, do discovery até o delivery, enfim, né, trabalhar dentro desse processo, e agora estou iniciando uma nova fase da minha carreira, dentro do ecossistema de tech da Magalu, né, que é o Luiza Labs, então começo logo mais, né, não sei quando o pessoal está assistindo esse vídeo, mas a gente está no meio de 2022, eu estou começando uma oportunidade lá na Magalu, né, dentro de Luiza Labs, nas verticais de portais de conteúdo, né, então a gente vai começar um trabalho bem forte de olhar para conteúdo e integrar esse conteúdo dentro do ecossistema do varejo, enfim, dos produtos digitais que a Magalu hoje oferece, né? Então, um desafio novo na minha carreira que a gente está iniciando. Mas sempre com escopo digital, né, Ju? Então dá para a gente bater um papo bastante desse universo. Que legal, Bruno. Nossa, que trajetória massa mesmo. Não, porque você falou que tem essa trinca, né, de comunicação, negócio, tecnologia, e você começou transitando na comunicação para ir para essa parte mais tech, né, do e-commerce, para a parte de negócio, então você abraça realmente ali o que você acredita, né? Legal. Eu acho que, e que é a base, né, a gente não consegue desassociar, né, Ju? Eu acredito que hoje, né, a comunicação, o negócio como um todo, ele anda junto, né? Não tem como a gente, por exemplo, pensar em como desenvolver um negócio ali no fundo de funil, né? Venda, né? Enfim, conversão, sem a gente pensar todo o processo de experiência que eventualmente vai passar pela tecnologia. Se não passar de fato no produto, né? Ele vai passar no back, né, por trás, né, em toda a gestão que a gente tem de acompanhamento dessa jornada, e a comunicação como sendo esse start, né, fazendo com que a mensagem chegue nesse público, dependente das fases de conversão, enfim. Eu não consigo pensar mais o negócio hoje atual, né, e quando eu falo negócio, é todo esse contexto em que a gente caixinhas, está vivendo, né? E eu não consigo imaginar a gente fora dessa lógica, né? Da gente pensar como que o meu negócio está utilizando a tecnologia como base, né? E como que eu comunico todo esse ecossistema, todo esse processo para o meu consumidor final, né? Então, eu acho que é uma trinca que ela é não dá para a gente tirar ela do processo, né? Aqui dentro do que a gente conversa hoje em dia, né? Tem que agir tudo junto, né? E nessa perspectiva, nesse contexto, qual que é o grande desafio, né, de produtos digitais, principalmente no cenário de hoje, né? Perfeito. Olha, Ju, assim, cara, a gente podia elencar vários desafios aqui, né? Eu acho que se fosse para você falar assim, dos 3 maiores, por exemplo. Eu acho que o principal desafio, eu vou começar pelo fim, que é a recorrência. Né? Eu acredito que hoje a gente tem uma grande dificuldade de fazer com que o consumidor, ou enfim, a gente sempre fala consumidor, usuário, mas pessoas, né? No final do dia a gente está falando de gente, a gente está falando de pessoas, né? De seres humanos. A gente tem uma grande dificuldade, e eu já falo por que eu estou usando a palavra dificuldade, de fazer essa retenção, né? Fazer com que a pessoa permaneça dentro do ecossistema. A dificuldade não no sentido negativo, né, mas no sentido de fazer sentido mesmo, né, para a pessoa que está ali depois que ela passa por uma experiência com o seu canal, com o seu produto, com o seu serviço, que aquilo continue sendo relevante para ela, né. Então, eu acredito que o grande desafio hoje, um dos principais desafios, é de fato fazer com que esse consumidor, esse usuário, essa pessoa continue as conversas, né. A gente sempre que vende um produto ou oferece um serviço e tem uma experiência dentro desse universo, a gente tem uma construção daquele significado, né, com esse produto, com esse serviço, né. Acho que o grande ponto de virada para a gente se diferenciar, né, ter um critério de diferenciação hoje no mercado, é fazer com que essa experiência permaneça e ela aconteça novamente, né. Acho que esse é o grande desafio, não só dos produtos digitais, mas de produtos e serviços em geral, né.
Outro desafio que eu talvez cite é reconhecer quem é essa pessoa, né? Então, para a gente ter uma recorrência, né, para a gente ter alguém que permaneça nesse ecossistema criado, eu preciso conhecer com quem eu estou conversando, né, com quem eu estou falando. Então, eu digo que a gente está muito focado em construir, né? Durante muito tempo a gente ficou focado em construir coisas, construir bons Fazer serviços, produto, né? construir bons produtos, bons serviços, enfim. E a gente deixou de entender que, junto com a construção, a gente tem outras duas etapas iniciais que são tão importantes quanto, que é a fase de entender e compreender, né? Entender e conceber. Então, quem que é esse meu consumidor? Qual que é o contexto que eu estou vivendo, né? Quais são as características, enfim. Então, eu acho que a outra dificuldade que eu poderia citar aqui, até para ter essa recorrência que a gente está conversando aqui no começo, é muito com quem que eu estou conversando, qual que é esse contexto, né? Então, antes da gente construir bons produtos, bons serviços, a gente precisa primeiro entender, né? E quando eu falo entender, é pesquisa mesmo, né? Não é achismo, é ir para campo, é a tal da empatia, se colocar no lugar do outro, consumir dados, né? Cada vez mais a gente está falando de um mercado data-driven, né? Que é orientado por tomada de decisão por dados, enfim. Então, de fato, não ficar somente na cartilha e realmente colocar isso no dia a dia, né? E depois dessa não primeira... é aquelas personas, né, de colocar o dedinho no vento, ver ali não, o que não, mais passa e criar, né? É pesquisa mesmo, não, né? isso não existe mais, né, Ju? A gente não está aqui para... Nós não somos... vamos lá, a gente trabalha com literatura, inventando personagens, né? A gente trabalha com pessoas reais, né? Com o mercado real, no dia a dia. Né? Não dá para a gente inventar, né? A persona, ela não é uma personagem fictícia, né? Apesar dela ser uma construção no final lá, né, que é apresentado a partir desse estudo, né? Então não adianta, a gente tem que ter esse foco, né? E aí Mas a saber partir que eu vejo muita empresa fazendo isso ainda? tem, com certeza, com certeza. Nossa. Porque assim, é uma coisa que a gente também bate bastante, né? Na academia a gente batia bastante isso, né? É complicado a gente trabalhar dentro de uma cartilha, né? Olha, tem que fazer assim, é desse jeito que faz, responda essas perguntas e tal. E cada realidade é uma realidade. Então, acho que uma dica que eu poderia dar, aqui não é vídeo de diquinha, não é sobre isso, mas a ideia Mas são sempre bem-vindas. assim, tudo que é muito cartilha, muito ferramenta pronta, às vezes a gente tem que dar um passo para trás e entender o contexto de que ela vai ser utilizada. E aqui não é uma crítica às ferramentas, não por isso, pelo contrário, elas são extremamente necessárias para aprofundamento e para fechamento dessa ideia toda, né? Para não ficar muito etéreo, muito jogado. Mas, assim, para a gente tomar cuidado, assim, acho que, de novo, a gente está trabalhando com pessoas, não somente com faça isso, faça aquilo, então, e as pessoas são diversas, né, então não tem muito racionalizar as pessoas é muito complicado, mas eu acho importante a gente, antes de construir produtos, vou voltar aqui onde eu estava levantando esse ponto, antes de a gente construir produtos, serviços, enfim, entender onde a gente está pisando, né, e aí após isso, né, depois de a gente fazer essa imersão, a parte da concepção, né, que é separar o joio do trigo, para dar um insumo para a gente tomar a decisão e, de fato, construir produtos que estejam alinhados aos desejos desse consumidor, esse usuário, enfim. E não só a fase da construção é importante, né, Ju? Aí que vem a parte que a gente fala muito de tecnologia e tal, e negócio, que depois da construção a gente tem a implementação e a manutenção, né? Então, assim, né, resumindo o processo né, de design que é conhecido pelo mercado, mas depois que a gente constrói, né, a gente tem uma coisa que é muito importante, que é saber implementar isso. Né? Falando de canal digital, isso é tão importante quanto a construção, de fato, né? Então, para a gente poder ter tração, para a gente, né, desenhar um produto digital, um serviço digital que hoje tem escala, a gente precisa colocar essa esfera da tecnologia, essa esfera da implementação muito dentro do nosso planejamento, com certeza, assim, precisa estar bem focado nisso. E a última fase, que não é a última, né? Oi, desculpa, Ju, te cortei, amor. Pode falar. Não, pode falar. A gente vai conversar, aqui é uma conversa, né, gente? Então a gente vai trocando ideia. Né? Bate-papo, né? A última fase, né, que a gente não pode esquecer, que não é nem a última, né? Eu falo que é uma fase que também é primordial, que é a manutenção. Pô, depois que eu faço, eu entendi, concebi, construí, implementei, eu preciso manter.
Não adianta eu também soltar o barco no mar, vai bater a primeira onda, vai virar, se não tiver alguém controlando esse barco, né? Então, e a manutenção, a gente fala muito sobre métrica, sobre performance, sobre acompanhamento de KPIs, enfim, né? Vamos ficar entrando muito nesses detalhamentos, mas a ideia é dedo no pulso, né? Acho que uma coisa legal do canal digital é que a gente tem esse acompanhamento 24/7, né? E eu falei que é a última etapa, mas eu não considero sendo a última etapa, porque a fase da manutenção, quando ela é bem feita, ela se torna a primeira etapa de um novo entendimento, né? Então retorna para o início. Então, para gerar aquela recorrência, né? Exato, né? Porque aí eu vou aprender, vou ter aprendizado, a partir do aprendizado eu consigo conceder melhor o meu produto, o meu serviço, enfim. Então, acho que a grande parte da dificuldade, né? Se eu fosse resumir, né, Ju, tem várias ali que a gente poderia citar, mas primeiro, como manter a recorrência, né, de bons produtos e bons serviços, fazer com que nesse mar de concorrência a gente, né, tenha essa nem tanto previsibilidade, mas que tem essa recorrência mesmo, que tem esse usuário, esse consumidor voltando, né, e utilizando o meu produto e meu serviço, e a dificuldade de construir bons produtos que estejam orientados a pessoas, né, antes de consumidores, antes de usuários, são pessoas, né, a gente fala muito desse produtos e serviços centrados no consumidor, né, eu falo, putz, vamos centrar em pessoas, né, e para a gente chegar nisso a gente precisa entender, precisa, né, enfim, fazer um trabalho que seja cada vez mais minucioso mesmo no processo. A parte de construção é importante. A gente precisa ter uma entrega, né? Precisa ter um tangível. Mas o tangível, hoje em dia, ele só tem essa previsibilidade de recorrência se ele for muito bem planejado e muito bem construído. Legal, legal, Bruno. E por falar nessa questão da centralidade em pessoas, né? Que a gente tem que pensar nas pessoas que fazem, né? Que fornecem ali esse produto, esse serviço, na pessoa que recebe, né? Como criar uma boa experiência nessa relação entre produto e pessoas, né? Entre o próprio cliente ali. Como construir uma boa experiência, na tua opinião? Olha, Ju, assim, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Né? A gente constrói a experiência, não, eu sei, né? Brincadeiras à parte, né? Mas a gente constrói muito da experiência sendo sincero, né? Entregando de fato o que a pessoa quer, né? E parece meio óbvio, né? Mas é talvez a coisa mais complicada do nosso trabalho, né? E o que as pessoas querem, né? E quando a gente fala as pessoas, a gente tem que entender que cada um é um indivíduo, né? Cada um tem uma história, cada um tem um desejo, não, enfim, então uma necessidade. Então é muito complicado, por isso que eu falei do lance da cartilha, né? É muito complicado quando a gente cria um framework, né? Um processo, enfim, e tenta aplicar isso para todo mundo. É claro que a gente tem um público-alvo que precisa ser preservado, precisa ser perseguido, enfim, mas entender que também existe, né, de novo, volto na palavra da individualização, né, do uso, né. Eu acho que uma boa experiência é aquela que tenta atingir o máximo de pessoas possíveis, né, que tenta atingir as necessidades e desejos do maior número de pessoas possíveis dentro do meu produto, do meu serviço, né. Dentro daquele estudo que a gente realizou para entender com quem eu quero conversar, ou quem de fato gostaria de conversar comigo, enfim, como que eu posso atender as necessidades e desejos desse usuário, dessa pessoa, desse consumidor, né? A gente dá o nome que a gente quiser aqui. Eu acho que, assim, não tem um grande segredo, né? E eu acho que, talvez, se a gente fosse falar um segredo, né, seria muito mais ser transparente também, né? Eu acredito que a gente, hoje em dia, quando a gente faz benchmark de produto, enfim, a gente vê muito floreio, assim, né? Dando muita volta para explicar coisas que são óbvias, né? Então, talvez tornar essa experiência cada vez mais simples, rápida, intuitiva, fácil, né? De novo, parece meio óbvio isso, mas é uma grande dificuldade a gente tornar as coisas simples, não simplistas, né? Mas que elas de fato entregam aquilo que a pessoa, aquele consumidor está buscando, né? Então, cada vez mais buscando essa facilidade, essa simplicidade, né? Eu acredito que o caminho está muito por aí. Mas não tem uma receita de bolo, não, Ju. Eu acho que cada produto, cada serviço tem que mergulhar em seu escopo, né? Entender onde está pisando, qual que é o seu contexto, né? Entender o contexto macro também que está envolvido e buscar seus critérios de diferenciação para daí sim encontrar uma boa experiência com o produto e serviço, né? Não, mas acho que essas duas palavras-chave ali, nessa questão da sinceridade e transparência, né, é fundamental, realmente, né?
Sim, sim. Porque hoje a gente está falando de um mercado, né, Ju, que assim, é fácil para essa pessoa que está em contato com a gente encontrar a verdade, né, se ela quiser de fato, né, encontrar. Ela tem ferramentas para isso, ela tem uma rede de conhecimento, uma rede de trocas, onde ela consegue acessar essas informações, né? Então, poxa, se eu tive uma experiência X, você teve uma experiência Y, e eventualmente a gente conversa, eu tive uma experiência positiva, você negativa, sobre a mesma marca, e aí, eventualmente a gente conversar, óbvio que a gente vai colocar o parâmetro para acontecer, né? Então, o que muda hoje é que a gente tem esse papo, né? A gente tem ferramentas para ter esse papo, para ter essa conversa. Existem plataformas para a gente encontrar essas verdades. Então, tá aí Reclame Aqui, tá aí as redes sociais. Não, o Instagram não é para isso, mas ele acaba... enfim, todas as redes hoje coloca em evidência, né? Exatamente, né? Então, a questão da sinceridade e da transparência não é só para se blindar, mas é para entender que o consumidor atual, ele é produtor de informação, então a gente precisa ficar atento nisso, né? Precisa ficar atento nisso. É verdade. É verdade. Então, as dicas agora, né? Quais são as dicas ali para construir bons produtos digitais, Bruno? Né, você que trabalhou já em vários tipos de projeto ali, né? Já viu todas essas dificuldades. O que você falaria ali para o empreendedor, enfim, né? Para um gestor de produtos digitais, para deixar ali o redondinho, até mesmo para startups, né? Sim. Acho que, de novo, né? Sem receita de bolo, né? Mas. Não, eu tô meio repetitivo, mas assim, eu acho que o principal dentro do teu escopo, entender de fato quem que é o teu público, né? E quando eu falo entender o público, é ir para a rua mesmo, né? Conversar, consumir dados, consumir pesquisas, enfim, construir toda essa base, né? Fazer essa descoberta, né? Eu acho que é um grande ponto, né? Para construir bons produtos e bons serviços digitais, é de fato ter essa base, né? Então, né? Não somente do público, mas do contexto onde você está atuando, né? Qual que é o benchmark? Né? Mas não tem, minha ideia é nova. São bilhões de pessoas no mundo, alguém já deve ter tido alguma ideia parecida com a sua, né? E aqui a gente não está falando nada de engenharia reversa, ir lá e copiar, mas entender, né, o porquê que as pessoas chegaram naquele tipo de solução, né? Se está alinhado ou não com o público que você está buscando. Eu acredito que é muito mais importante do que construir feature, né? Construir itens no produto, no serviço, muito mais importante você saber se aquelas features, aqueles itens de fato resolvem as dores, né, de com quem você vai estar oferecendo aquele produto, né? Se faz sentido, né? Faz sentido, né? E para fazer sentido, eu preciso entender onde eu estou pisando. Não tem como escapar disso, né? Já foi a fase, né, Ju, daquela ideia de chuveiro, né? Que você tá lá tomando banho, nossa, eureka! E pau, né? No dia seguinte vai lá, faz o MVP, põe para rodar, testa, volta para casa. Cara, eu acho que, né, assim, pode dar certo? Pode, né? Mas parece que é um tiro muito grande para, né? Eu acho que eu sempre sou do planejamento, né? Teve uma boa ideia, né? Antes talvez até de validar, se aprofunda nela, né? E o aprofundamento aqui não precisa ser de anos, né? A gente fala muito de Lean, fala muito de velocidade, não é sobre isso, mas é minimamente você ter conhecimento daquilo onde você está pisando, né? Para poder de fato pisar. Você vai escorregar, você vai cair, vai se machucar, não tem problema, mas ao menos conheça o terreno, né? Conheça o terreno e conheça onde você está se atuando. Acho que essa é a primeira dica, assim, né? Se fosse dar uma dica mesmo, a gente vê uma confusão um pouco do MVP ser uma coisa rápida, mas sem base, né? E eu acredito que um bom MVP, ele tem base, sim, ele tem tempo de produção, né? Ele tem tempo. Não é esperar muito tempo, mas ele tem esse processo, né, de maturação, né, de construção, para você poder testar efetivamente alguma coisa, senão vira achismo, não tem como, né? E para não virar achismo, você precisa entender... E lá na frente tem que estar, né? Lá na frente é mais problemático ainda, porque daí o que acontece? Você começa a fazer o teu produto, o teu serviço ter fit com um personagem, com um público que você quer chegar. E quanto seria o contrário, o teu público precisa ter, né, precisa entender que a tua solução é boa, né? Aí fica aquele Frankenstein, né? A gente vê muito produto, muito serviço Frankenstein no mercado. E aqui eu não estou generalizando, mas provavelmente boa parte desses produtos, desses serviços que são um pouco Frankenstein, talvez não tenham olhado
tão claramente para essa fase importante de reconhecimento de público, de contexto, enfim, de uso. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Assim. Acho que os 5 pontos que eu levantei aqui, né, Ju, se fosse resumir, assim, né, o entender, o conceber, o construir, o implementar e o manter. Eu acho que esses 5 pontos são importantíssimos. Né? A gente vê com outros nomes em outras metodologias, se pegar o Design Thinking, ele vai falar de uma forma, se pegar o próprio Lean Startup, ele vai falar de uma forma, enfim. Mas eu acho que esses 5 estão meio que, né, envolvidos em todas as metodologias que a gente utiliza aí de construção de produtos e serviços. Né? Inclusive, isso me faz lembrar muito que a gente falava em aula, né? Tomar cuidado com os termos que muitas vezes fazem volta, correm atrás da mesma coisa. A gente tem inventado coisas que são antigas, né? A gente fala, você me perguntou lá atrás, né? Voltando, o que é bom ter, o que é uma boa experiência, né? Parece que é algo novo. Veja, a gente está falando de experiência. Um exemplo que a gente dava em sala de aula, por exemplo, o Guia Michelin, para quem conhece, tem 100 anos de história, né? E é uma empresa de pneu que criou um conteúdo né, oferecendo há 100 anos atrás, oferecendo dicas de hotéis, de bons restaurantes, enfim, para você poder se deslocar até esses locais utilizando o pneu Michelin. Então, veja, poxa, o que é a experiência? Né? É uma coisa nova, de fato? É claro que hoje ela é muito mais importante, porque é um critério de diferenciação, dentro da recorrência que a gente falou aqui, enfim, dessa previsibilidade. Agora, não é algo novo. O que é novo, de fato, é a tecnologia que a gente tem para isso, enfim, todas as ferramentas e possibilidades e desejo desse consumidor, enfim, dessa experiência. Mas a gente fala de experiência há muito tempo, né? Tem que tomar cuidado um pouco com essa armadilha. Eu sofro com essas floridas, sabe? Tem que tomar cuidado. Generalização com satisfação, sabe? Sim, enfim. Sim. É complicado, assim, a gente tem que, por isso que eu falo, cada empresa é única, porque cada empresa conversa com diferentes pessoas, né? E aí, a partir disso, que a gente vai adaptando as melhores metodologias, enfim, para entender os critérios de diferenciação, enfim, de recorrência, que são pertinentes a cada uma das empresas, né? Não tem jeito de a gente generalizar muito, não. Legal. Nossa, Bruno, super dicas, né? Todas super válidas para os empreendedores que estão nos assistindo, né? Para as pessoas que têm startup, eu tenho sonho de startup, né? Ou já estão ali com o projeto já a todo vapor, não perder realmente a linha para criar esse ciclo, né? Essa continuidade ali de criar um produto, mas um produto que ele seja bacana, né? Tenha uma boa experiência para as pessoas, né? Seja sincero, transparente, né? Perfeito. Excelente. Não dá para a gente fugir do trabalho, galera. Não tem como, assim, né? A gente tem uma coisa que é ruim um pouco no mercado de startups, de inovação, que parece que as coisas, você aperta um botão e elas acontecem, né? E é muito suor, é muita coisa, né? Veja, isso vale para empresas pequenas, para empresas gigantescas, né? O suor vai ser sempre o mesmo. É claro que as dificuldades são compatíveis, né? Mas, de qualquer forma, assim, não busquem a receitinha do bolo, tentem entender melhor onde vocês estão pisando, com quem vocês estão conversando, qual que é o contexto geral para oferecer os melhores produtos e serviços possíveis, né? Então, tem suor até a gente chegar, de fato, num lugar... E a gente, de novo, a gente nunca chega nesse lugar, né? Porque esse lugar sempre é revisitado, enfim, porque a gente está vivendo uma característica da nossa economia hoje de eterna transformação. Então, é importante também relembrar isso. Apesar de a gente chegar lá, em algum momento a gente vai ter que se revisitar e renovar. Não tem jeito. Verdade. Ser eterna busca, né? Eterna busca. Muito obrigada, Bruno, né? Obrigada por todas as suas considerações, por todo esse conhecimento que você trouxe aqui pra gente, tá? Eu que agradeço o espaço, Ju. Fico à disposição, pessoal, quem quiser me acessar, então, nos meus contatos, né? falecom@brunoreal.com ou brunoreal.com, que é meu site oficial também, enfim, para essa conversa continuar, né? Para a gente se expor cada vez mais, esses bate-papos. Eu acho importante, porque a gente vai construindo, a gente nunca vai ser dono da verdade aqui, a gente sempre está em transformação. Então, agradeço novamente, Ju, e fico à disposição. Eu que agradeço, Bruno, muito obrigada.